Graça e paz, irmãos, de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu não gostaria de entrar nesse detalhe, porém, eu sou obrigado a entrar, irmãos, porque, infelizmente, tem pessoas que precisam aprender. Eu não sou professor, não sou nada, mas vou ter que ensinar alguma coisa aqui que Deus me traz em frente. Irmãos, eu recebi vários comentários, até comentários que não estavam de acordo comigo, não tem problema, tá bom, irmão? Isso é livre, senão eu fecharia os comentários, isso aí não tem problema. Mas quando fere a Bíblia, irmão, aí eu sou obrigado a defender a Bíblia, né? Eu gostei muito de um comentário de uma irmã que falou assim, não, mas nós somos ensinados a ler a Bíblia. Meu pai, desde quando eu era pequena, eu até parabenizei o pai dela, não sei se é vivo ainda ou não, porque ele fez uma coisa certa, é da congregação, mas ele não, vamos falar a verdade, ele estava ensinando os filhos a lerem a Bíblia, e isso daí é muito bom, tá? Mas quando eu falei em ler, talvez eu não soube me expressar, eu queria dizer estudar mesmo. Aí você vai dizer assim para mim, mas a Bíblia não é de fácil interpretação, mas ela vem por divina revelação, tá? Mas essa divina revelação já está na Bíblia. E Deus nos dá a capacidade, pelo Espírito Santo, se Ele te deu essa capacidade, se você não tem, não sabe ler, é diferente, irmão. Deus vai tomar outro caminho. Agora, se Deus te deu consciência, inteligência e capacidade de poder fazer uma exegese, quer dizer, um exame do texto que você vai ler, você lê e vai meditar. Às vezes, irmãos, é necessário a gente buscar. Eu tenho prazer de fazer isso, sabe, irmão? Buscar como era a cultura. Vamos supor, eu estava lendo de aos Coríntios, eu estudei a cultura do aos Coríntios. Foi muito importante para mim entender o que Paulo estava pregando em aos Coríntios. Está entendendo? Isso não é pecado, irmãos. Eu peguei o texto bíblico e pesquisei sobre a cultura de Coríntios. Eu vi que realmente não era só dentro da igreja que as mulheres judias se cobriam com o véu, elas se cobriam com o véu, e para começar, nem é esse véu que a congregação usa. Se você pesquisar na internet, você vai, coloca lá, véus das irmãs de Maria, você vai encontrar, dentro das igrejas romanas, principalmente das romanas não, das ortodoxas, que tem dois papas, tem o patriarca ortodoxo, que muitos nem sabem, e tem o papa de Roma. Então esses dois aí, irmão, né, eles também professam uma fé parecida, porém que existe uma igreja que é ortodoxa. Essa igreja ortodoxa, os padres usam barba, entendeu, irmãos? Grande, e dentro dos seus templos, das suas casas lá que eles usam como templos, eles têm imagens, mas não são feitas de gesso, nem de pedra, são pintadas na parede, certo? E eles têm, muitas igrejas deles usam o véu, assim como a igreja católica no princípio usava o véu também. Inclusive quando o Martinho Lutero saiu, veio esse assunto aí do véu também, tá, irmão? Muita coisa Lutero trouxe, e não pense você que a sua igreja, ela nasceu do nada. Não, a congregação, ela tem uma vertente. Ela saiu da igreja presbiteriana. Não adianta dizer que não. Bom Franciscão era da igreja presbiteriana, certo? A presbiteriana, acho que acredito que foi da metodista, eu não me lembro agora, eu não estudei sobre isso, mas dali foi saindo uma, foi saindo outra, entendeu, irmãos? Então, nenhuma igreja dessas que nós temos hoje na face da terra são originais dos apóstolos do primeiro século. Não tem nenhuma. Elas querem se aproximar, mas você sabe, eu sei, eu não vou falar aqui para ninguém dizer que eu estou falando mal, que tem pontos dentro da congregação, dentro de tal igreja, não vai ter igreja perfeita, que são pontos heréticos, são pontos que saíram, não vou dizer nem herético, né, porque isso já não é tão herético, pontos que saíram de dentro do romanismo. Não é só que tem igrejas que já estão aprofundando, eles
estão aprofundando tanto que parece o Vaticano, né? Porque agora imagine uma igreja no Brasil mandar em todo mundo. Isso aí é um brasticano, não é verdade? É diferente. Ela segue um conceito de uma regra presbiteriana, que é uma forma de doutrina, de domínio presbiteriano. Quer dizer, tem a igreja sede e depois as outras do mundo inteiro vai obedecer. Entendeu? Por isso que existe também aquela igreja congregacional, que não é a congregação. Ela não tem a forma congregacional. Muitos pensam que falar congregacional é falar congregação. Não. Congregacional é uma igreja de bairro, uma igreja, vamos supor, um irmão lá abre uma igreja, ele sente no coração dele o desejo lá, sei lá, faz uma igreja lá, põe uma placa e tal. E ela é congregacional, ela não está ligada com ninguém. Ela pode estar ligada, sim, na comunhão só. E às vezes as outras igrejas podem até ajudá-la. Então, para que isso você possa entender, isso aí é sistema congregacional. Você não sabia, né? Esse é o sistema. A congregação não é sistema congregacional. Ela é sistema presbiteriano. Talvez nunca ninguém vai te explicar isso. Eu fui do ministério, tá, há muitos anos. Então, quando eu falo em estudar a Bíblia, ou ler a Bíblia, porque às vezes eu falo em ler, né? Porque, sabe por que eu falo ler? Não, porque eu estou vendo que ninguém, se lê, já não está lendo, né? Muitos não estão lendo. Imagina se eu for lá estudar. E o Senhor Jesus, ele mandou estudar. E o homem fala que não. Então eu ia colocar um vídeo aqui, mas eu não vou colocar, porque já foi um vídeo muito batido. Eu acredito que vocês até já ouviram. De um irmão que atende na região do Jardim Paulista, não é o irmão Paulinho, não, é outro irmão. Eu não sei se é o irmão Walter, não sei quem é. Que diz que as conclusões que você tira da Bíblia é lixo. Irmão, isso é uma coisa absurda. Eu posso tirar qualquer conclusão da Bíblia e posso estar errado, mas não é lixo. Porque eu tirei da Bíblia, a Bíblia não vai me fornecer lixo. Como é que um lugar santo, que foi escrito por homens santos de Deus, irmão, por homens inspirados por Deus, eu vou tirar lixo daqui de dentro? Ou a minha conclusão vai ser lixo? Como, irmão? Isso aí é um absurdo uma pessoa falar isso. Eu posso tirar conclusões equivocadas. Isso sim. Que nem ele pregou equivocadamente. Ele não para começar, se você ver o vídeo dele, ele nem pregou o que ele leu. Não teve começo, nem meio, nem fim. Ele parece que estava atacando quem estava estudando a Bíblia. Para que tanto ódio, irmão? Eu sou uma pessoa da seguinte forma: se eu estou estudando um texto, se eu estou estudando alguma coisa, eu quero aprender aquilo, melhor eu aprender as coisas da Bíblia. Agora, a congregação tem um ensinamento que não é para estudar a Bíblia, é só para ler, porque a Bíblia é por divina revelação. Não é isso. A Bíblia foi escrita, sim, por inspiração, por divina revelação, a homens espirituais, tá? Em diversas épocas, em diversos lugares. Não foi num lugar só. Mas hoje que nós temos esse livro aqui, que custou muito para chegar na nossa mão, irmãos. Tá entendendo? Custou muito para chegar na nossa mão, não foi assim de graça. Está sendo o livro mais odiado do mundo. Eu fiz um vídeo agora, eu estou repetindo, irmão, um assunto. Por quê? Que entraram no meu canal querendo me desfazer, querendo falar mal. Irmão, você que entrou, fique sabendo, irmão. Eu já estou ficando, sabe, quando você está no limite já assim, dessas pessoas. Você não gostou, irmão? Sai, pelo amor de Deus, sai do meu canal. Irmão, eu não estou aqui para procurar adepto, irmão. Eu estou pregando a verdade. Se a congregação fala que não pode estudar, eu nunca vou falar, eu vou mandar estudar, porque o Senhor Jesus Cristo falou, quer ver, ó, 5 de João, versículo 39, ó. Examinai, deixa eu abrir aqui. Examinai as escrituras, porque são elas que testificam de mim. Vamos ver os sinônimos de examinar. Presta atenção. Sinônimo de examinar, ó. Ai, meu Deus. Você tem que pegar a Bíblia, fazer uma... olhar, você tem que saber até o que é o sinônimo de examinar, porque você não sabe. Examinar quer dizer pesquisar. Quando você lê, você não está pesquisando. Quem falou para examinar fui eu. Pega a Bíblia, 5 de João, versículo 39. Vê se quem falou
Examinar fui eu. E aí você vai lá buscar o sinônimo de examinar, que é a mesma coisa. É a mesma palavra. Se eu colocar ali, ó, pesquisar a escritura, porque são elas que testificam de mim, tá certo também, porque é sinônimo. Se eu falar para uma pessoa, você falou uma mentira, eu tô falando que ele falou uma mentira. E se eu falar para ele, você falou uma inverdade, eu tô falando que ele falou uma mentira também. Tá entendendo, irmão? É uma coisa simples de entender. Procura um professor de português aí, pergunta para ele, ou senão vai lá no Aurélio, que tem no Brasil, e vê o sinônimo, né? Tem outros, né? Se for procurar aqui, ó, escabichar, esgravatar, esmiuçar, espiolhar, esquadrinhar, estudar, tá aqui, investigar, minuciar, observar, perquirir, percrutar, procurar, sondar e vasculhar. Então, quando você vai ler a Bíblia, você lê um versículo, você tem que vasculhar. Por que ele falou isso? Por que ele disse isso? Por que tem que estar em você o porquê? Aí você tira uma conclusão. A sua conclusão não quer dizer que é lixo, que você tirou da Bíblia. Agora vem um irmão que não lê a Bíblia, que prega uma coisa totalmente fora de contexto, né? Que fala Jesus assim de uma hora para outra sem nada para dizer que ele está sendo cristocêntrico, né, irmão? Então você percebe que essa pessoa ela está delirando no espírito, ela não está guiada por Deus. Deus até por misericórdia, por causa de alguém que está sentado lá no banco, pode até falar, porque Deus vê a alma que está lá, irmão. Agora fica essa ignorância, irmão, de ficar dizendo que não, que isso não está certo. Então, irmão, do jeito que vocês estão fazendo, vocês vão me perdoar o que eu vou falar agora para encerrar esse vídeo. Vocês estão desfazendo da Bíblia. Vocês estão dando motivos mesmo para que venha uma outra Bíblia. Porque para vocês não estão dando valor nem na Bíblia que vocês têm. Eu estou dizendo todos, né? Não estão valorizando. Porque a pessoa, quando ela quer aprender, ela tem que estudar sim. Não é estudar para pregar lá na frente. Não é isso. Mas até pode, por que não? Também não seria errado. Mas é estudar para ter conhecimento, irmão. Natanael, ele não conhecia Jesus Cristo. Acho que é Natanael, né? Bom, se eu tiver errado, você procura lá. Eu nem vou falar capítulo, irmão. Natanael, ele não conhecia ainda o Senhor Jesus Cristo. E, salvo erro, Filipe estava sentado numa alfândega, num lugar lá em Israel, ele era uma pessoa que trabalhava ali, e o Senhor Jesus passou. E olhou para ele e falou, segue-me. Ele largou tudo que ele estava fazendo e seguiu o Senhor Jesus. Olha só. Mas ele lembrou do quê? Do seu amigo Natanael. Então ele falou, vou chamar o Natanael rapidinho para ele vir aqui conhecer que esse aqui é o Messias. O Senhor Jesus não falou para ele que era o Messias, mas ele sentiu e seguiu. E quando chegou lá, ele chamou Natanael, vem aqui que eu descobri o Messias. É mesmo? É. Vem aqui. Mas de onde ele vem? De Nazaré. Nazaré? Porventura vem alguma coisa boa de Nazaré? Porque o Senhor Jesus nasceu na Judéia, em Belém da Judéia. Deus me deu a graça, por misericórdia, de estar ali naquele lugar onde supostamente o Senhor Jesus nasceu. Tá, irmão? Estou falando coisas que eu não posso provar. Tá? Quando Natanael chegou com Filipe, o Senhor Jesus de longe olhou para ele e falou, eis aí um homem que não há dolo. Mais ou menos assim, ou um judeu que não há dolo, ou um homem que não há dolo. Quer dizer, que não tem mentira, que não tem falsidade, entendeu? Não tem dolo. Aí Natanael ficou assim. Ué, mas de onde ele me conhece? Ele falou, da onde tu me conheces, Senhor? Aí o Senhor falou para ele, eu te vi debaixo da figueira. Se você só lê a Bíblia, você vai ficar boiando. Eu te vi debaixo da figueira. Você vai pregar o quê? Só isso. Porque você não sabe o que ele estava fazendo. O que será que ele estava fazendo debaixo da figueira? Pode me responder? Eu podia deixar isso aqui. Oh, perdoa, irmãos, tá? Às vezes cai aqui, mas isso já é porque eu bati o pé aqui, tá? Meus vídeos são muito simples, né, irmãos? Mas os irmãos vão entender. O que ele estava fazendo debaixo da figueira? Ou debaixo da figueira? Você pode me responder? Mas eu posso responder para você.
Eu fui atrás e descobri. Fui no hebraico, fui aonde tinha que ir, fui procurando. Era costume judaico, não sei se ainda é isso, né? Mas naquele tempo era costume deles. Se estava trabalhando, deu uma folga, ele ia, eles levavam a sério e levam até hoje a Torá, respeitam a Torá. E nós também, porque nós temos a Torá na nossa Bíblia. Muitos nem sabem. Se eu falar isso, vai falar, não, não tem. Irmão, primeiro de Gênesis, Gênesis em hebraico quer dizer Bereshit. Bereshit. Primeiro de Bereshit, quer dizer, primeiro de Gênesis. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Primeiro de Bereshit. No princípio, Deus criou o céu e a terra. É claro que está escrito em hebraico. Eu estou transliterando, tá? É a mesma coisa. Então, livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Números. Eu não sei se falei na posição correta, mas esses 5 livros chamam-se Pentateuco. E ali fala do Messias. Tudo na Bíblia aponta para o Messias. E o que acontecia com Natanael? Acabou aquele serviço dele, ou sei lá o que ele estava fazendo. Ele pegou a Torá e sentou debaixo da figueira, que era costume, e foi ali examinar para saber da onde vinha o Messias. Vocês estão entendendo, irmão? Então o Senhor Jesus falou, eis aí o homem que não há dolo. Da onde tu me conheces, Senhor? Eu sei, eu te vi debaixo da figueira. Quando falou isso, ele já na hora creu que era Jesus Cristo. Você está entendendo? Agora, se você for só ler, você vai entender isso? Você não acha isso importante saber? Isso aí é alguma coisa extraordinária para que você seja melhor do que alguém? Não é. Mas é algo bom para você poder explicar. Porque se alguém chegar para você e perguntar, mas por que o Senhor Jesus falou que conhecia ele já debaixo da figueira? Por quê? Me explica isso aí. Você não vai saber explicar. Eu vou ficar em comunhão e Deus vai me revelar. Olha, irmão, cuidado, que eu já vi revelação aí, que o irmão falou cada besteira. O outro falou que Deus revelou para ele, que estava escrito na palavra, que as aves podem voar sobre a nossa cabeça, mas não pode fazer ninho. Isso não está escrito na Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus, irmão. Pelo amor de Deus, isso não está escrito na Bíblia, irmão. Isso não está escrito na Bíblia. Isso daí é um provérbio que se usava. Eu acho que até Martinho Lutero usou esse provérbio, mas não era bíblico, não estava nada na Bíblia. Aí o irmão vai lá e diz que está na Bíblia. Né? É um pouquinho complicado, vocês não acham não, irmão? A pessoa colocar a Bíblia em foco, porque não... Irmão, pelo menos um pouquinho de conhecimento. O que o apóstolo Paulo falou para Timóteo? Capítulo 3 de Timóteo, né? Vamos ver. Tomara que não caia de novo aí, né, irmão? Não está bem apoiado o meu aparelho aqui. Irmãos, ora por mim, né? Para mim ter esses aparelhos aí. Então, irmão da CCB, você está nervoso aí comigo porque eu falei a verdade? E me xinga ainda? E eu estou aqui na maior tranquilidade te explicando e você fica me xingando? Se você não está contente, sai do meu canal, pelo amor de Deus. Eu não estou fazendo mal para ninguém aqui, eu estou ensinando a verdade, irmão. Se a verdade para você é falar mal da tua instituição, então não entendo nada. Tá entendendo, irmão? Você tem que entender uma coisa. Você não é obrigado a concordar comigo. Você pode colocar aí no comentário, olha, irmão, não concordo com o irmão nessa parte aí. Eu acho que não precisa estudar. Tá bom, só isso. Agora vem querer dizer que já descobriu de que lado que eu sou, já descobriu quem eu sou. Irmão, eu não tenho que dar satisfação para você do que lado que eu sou, da onde que eu sou. Quem tem que saber isso é Deus, não é o homem, irmão. Eu estou preocupado lá com o que você está pensando de mim, irmão. Você não morreu na cruz por mim, não derramou sangue nenhum na cruz por mim, agora vem querer aí dar uma... Eu estou tentando ajudar. Por que você explica, fala da congregação? Eu vou falar da onde? Se eu era de lá. Vou falar da onde? Eu tenho que falar da onde eu saí. E mostrar para você que está aí, que eu não estou mandando você sair. Você faz... eu sou guiado pelo Espírito Santo. Tá bom, louvado seja Deus. Você é guiado, você é um anjo, você é um santo. Que nem o irmão pregou esses dias aí, ó. Aqui tem os santos de Deus. Que santo? Ninguém é santo ali, irmão. Pelo amor de Deus. Santo do pau oco. Sabe por que tem essa história do santo do pau oco? Vou contar para vocês. Porque quando Portugal colonizou o Brasil, eles queriam trazer, alguém queria trazer ouro de lá para cá meio escondido, eles faziam uma imagem de um santo e enchia de ouro, entendeu? E colocava ouro lá e fazia. E a pessoa que pensava que estava trazendo uma imagem com uma família, para que ninguém roubasse o ouro,
que deixava a imagem, mas a imagem era oca e dentro tinha ouro. Então é santo do pau oco. Então tá cheio de santo do pau oco aí, irmão. Cheio de carnalidade, cheio de tanta coisa e você acha que é santo. Santo é Jesus Cristo. Eu não sou santo. Eu não sou. Eu quero ser um dia. Pela misericórdia de Deus. Mas agora, por enquanto, eu não me acho santo não, irmão, tá? Se o irmão se acha, é problema seu, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né, irmão? É difícil, irmão. É difícil, irmão. Segundo Timóteo, ou primeiro Timóteo, eu acho que é 3, vamos ver aqui, versículo, só um momentinho, irmão, 16, 15, não, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Ó, segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Vamos no versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Segundo Timóteo 3, versículo 14. Ó. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, que aprendesse e de que fosse inteiramente ensinado, sabendo de quem o tens aprendido. Ele aprendeu, alguém ensinou. Para ensinar alguém, tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento, tem que saber explicar, certo, irmão? Para saber explicar, tem que ter estudo, não é? E desde a tua meninice sabes as sagradas letras, né? Que podem fazer-te sábio para a salvação. Dá para interpretar isso aqui? Timóteo, ele já estudava a Bíblia desde menino. Ele amava aquilo. Então, o que aconteceu? Ele já sabia as sagradas letras. E o Paulo falou para ele assim, olha, e você já sabe as sagradas letras desde menino, que podem fazer-te sábio para a salvação. Quer dizer, aquilo que ele sabia, aquilo que alguém ensinou para ele, que era da Bíblia, da Torá, e aquilo que ele estava aprendendo, irmãos, ia fazer ele sábio para a salvação. Não foi que ele dormiu e acordou sabendo tudo. Ele estudava. Entendeu, irmão? Tá entendendo? E depois, agora sim, vai te fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Você está entendendo? Aquilo tudo que ele aprendeu tinha valor, sim, mas que ele usasse na fé em Cristo Jesus. Você está entendendo? Se você sabe alguma coisa, você usa aquilo por fé em Cristo Jesus, que mal que tem. Tem pessoas que sabem as escrituras e usam para fazer outras coisas. Você sabia disso? Né? Ó, porque diz assim, porque a palavra... Vamos lá, vamos de novo aqui. Porque toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, aí você vai dizer assim, mas então nós temos que ser salvos por obra. Não, ele estava instruindo em toda boa obra. Qual é a instrução que nós recebemos da palavra para nós termos aquela obra boa na nossa vida? Ela nos instrui o quê? Vamos ver. Ela instrui nós a crer em quem? Crer na obra da salvação que é Cristo. É Ele. Por isso que a fé sem a obra, ela é morta. Mostre-me a tua fé, que eu te mostrarei as minhas obras. Se ele tiver fé, vamos supor no Baal, eu vou falar o nome de deuses que tem aí agora, porque senão vai complicar, porque tem, né? No Baal lá. Ele tem fé no Baal. Então, mostra quem é, aonde que você tem a tua obra de salvação. É ali, no meu Deus, ali no Baal. Então a sua fé é morta, porque aquilo ali não vale nada. Agora, a minha fé, eu vou mostrar a minha obra, primeiro para depois mostrar a minha fé. A minha obra é a obra da cruz, a obra de Jesus Cristo. Certo? Então, você já está entendendo que a minha fé é em Jesus Cristo, e ela tem vida.
Agora, quanto às obras que surgem depois de nós reconhecermos que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que nós temos Ele na nossa vida, nós entendemos que o Espírito de Deus vai gerar coisas gloriosas dentro de nós e fazer nós fazermos obras boas, boas obras. Mas não somos nós que fazemos, é o Senhor que faz em nós. Tanto é o Senhor, que quando o Senhor voltar, Ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino, que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Estava nu e vestiste-me. Era enfermo e me visitaste-me. Por que ele vai falar isso? Porque você está fazendo para alguém que tem o próprio Cristo nele. Porque Cristo falou, quando fizerdes a um dos meus pequenininhos, a mim me fizeste. Porque Jesus Cristo está nele, a obra da salvação está nele. Agora, se não, irmão, está lá em 13 de aos Coríntios, primeiro, salvo eu, da caridade, e você lê o capítulo inteiro, você vai ver que está escrito assim, ó, se eu entregasse toda a minha riqueza para os pobres, se eu desse o meu corpo para ser queimado e não tivesse a caridade, não tivesse a obra de Deus em mim, nada disso me aproveitaria, porque a obra de Deus em mim é a caridade de Cristo, é a obra de Cristo na cruz. Ela não é só uma obra, elas são várias obras. Porque a primeira obra de Cristo foi deixar a glória do Pai, se tornar homem aqui na terra, na parte humana, ter um corpo físico, desligar a sua mente. Porque ele nasceu como uma criança. Uma criança não sabe falar. Ora, se ele nascesse, irmão, ele era divino, mas Deus, como se desligasse ele, assim como fosse um interruptor e desligasse, deixasse só o pisca-alerta ligado ali, que ele é Deus. Não tem jeito, ali não pode apagar a lâmpada. Ele sempre teve luz. Mas só que naquele momento ele não podia falar, ele teve que aprender a andar. E depois ele foi entendendo, porque a mente dele era a mente de Deus, era a mente de Cristo. Mas ele precisou passar pela carne. E essa junção de ser encarnado, o Deus encarnado, ele teve que passar por esse processo. Senão ele já nascia andando, já nascia falando, já nascia fazendo milagre. Está entendendo, irmão? Tudo isso você vai aprender aonde? Na Bíblia? Claro, mas você vai ter que estudar. Porque senão você não vai saber. Está entendendo? Você não vai saber. Então você tem que estudar. Eu vou ter que comprar um livro, tal livro, tal livro. Não, não é necessário. Você pode estudar na Bíblia. Agora, se tiver algum livro que de alguma pessoa que você vê, que já estudou, que tem um certo conhecimento, que mal tem você examinar de tudo e reter o bem. O próprio apóstolo Paulo, irmão, ele examinava de tudo e retinha o bem. O apóstolo Paulo foi um dos maiores teólogos do mundo. Tá? Quer dizer, o maior mesmo foi Jesus Cristo, mas estou dizendo na parte depois de Jesus Cristo foi Paulo. Tanto é que ele pregou para os gentios, que ele tinha condições de pregar para os gentios. Ele sabia falar o romano, porque ele era cidadão romano. Você está entendendo? Ele sabia falar o hebraico, ou aramaico, porque ele era um homem estudado. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. Procura ver quem era Gamaliel. Aí você vai entender. Era um doutor da lei. Então ele sabia tudo. Mas ele disse que tudo que eu aprendi era esterco. Aí você fala assim, não precisa estudar, porque tudo que ele aprendeu é esterco. Você já criou uma fantasia, você não soube analisar, você não leu outras traduções, você não leu, não pesquisou no grego, você não fez nada. Então você pegou aquilo ali como na língua portuguesa. Você não foi ali no grego, você não descobriu, você não procurou falar com alguém. Por que ele falou que aquilo era esterco? Vai numa terra que não é fértil, que não sabe nada, ou melhor, numa terra que não tem nada, que não produz nada, e coloca esterco nela e mexe a terra. Depois você planta alguma coisa nela, vê o que acontece. Ela vai produzir, porque ela foi estercada. Então, irmão, o conhecimento dentro de nós, mas que o que sobressai é a revelação. Quando a revelação vem de Deus,
Você não precisa ficar procurando. Você já percebeu que tem irmãos que Deus até mostra alguma coisa para ele falar, e ele não sabe nem onde está escrito, fica meia hora. Mas se ele já soubesse, veio, ele já está tal capítulo, pum, já abre ali rapidinho e pronto. Então facilita, irmão. Agora os irmãos da CCB vêm dizer que não pode estudar, e ainda o outro irmão lá diz que as conclusões que você tira da Bíblia é lixo. O irmão pregou, o outro disse esses dias aí, irmão, pelo amor de Deus, como é que eu vou congregar com uma pessoa dessa? Como é que eu vou congregar com uma pessoa dessas? Que fala que a Bíblia não é suficiente. Então o que é suficiente? O que sai da boca dele? Irmão, sai da boca dele hoje, ele está lá hoje, amanhã pode não estar mais. Vocês não sabem de nada, né, irmão? Pelo amor de Deus. Eu conheço ancião que é maçom, ancião que já até virou, capotou e está lá atendendo, irmão. Eu não vou falar, não tem nada a ver com isso. Não estou falando mal da instituição. Eu estou falando para você entender que você tem que valorizar a Bíblia. Você entrou no meu canal de novo querendo desfazer da Bíblia. Deixou um comentário. Eu sei que depois desse vídeo você vai apagar o comentário para ninguém saber quem é. Porque se pegarem, vão te... você vai escutar, porque eu não tirei teu comentário. Mas você pode tirar, né? Porque já tive casos que tiraram, né? Teve um caso grave. Falaram uma besteira, irmão, que não tinha como provar. Ali eu fui duro, hein? Eu falei, olha, eu vou esperar até amanhã. Se esse comentário picar aqui, infelizmente eu vou usar a palavra de Deus também, que está escrito que nós temos o direito de usar as leis da terra. Né? E não só sou eu que estou usando, que a congregação ela está me dando esse exemplo, ela está usando, ela processa todo mundo. Né? Por isso que eu não falo o nome de ninguém aqui. E quando falo, não mostro imagem. Agora, tem irmãos que têm coragem, que falam, não tem problema nenhum, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Está entendendo, irmão, da congregação cristã no Brasil? Eu não quero ver você sem ter conhecimento bíblico. Estude, examine, pesquise, vai atrás. Você escutou falar aqui? Não fique no que eu falei aqui. Vai, pega a Bíblia. Você escutou falar de Natanael? Vai lá em Natanael, procura ler, procura depois no seu computador. Por quê? Procura no hebraico. Se você não sabe falar hebraico, pega um tradutor, que hoje na internet tem tudo. Né? Você vai lá, pesquisa. É gostoso, irmão. Pelo amor de Deus. A gente não... O que você acha mais gostoso? Estudar a Bíblia e procurar saber? Ou ficar lendo revista, de novo, fotonovela ou gibi, irmão? Desculpa. Tem irmão que gosta de ficar assistindo futebol, né? E tudo que é de futebol, jornal, ele vai ficar... Não tem nada a ver com isso. Ele pode assistir futebol, pode ler gibi, pode fazer o que quiser. Eu não tô nem aí, irmão. Cada um vive... A sua vida é a sua vida. Agora, por favor, não entre aqui no meu canal falando da Bíblia. O que estão falando ao meu respeito aí, eu tô até deixando, sabe, irmão? Uma irmã já me sepultou, que mandou eu comprar caixão, um monte de coisa. E eu não falei mal dela, não. Ainda pedi para Deus abençoar ela, né? Por que eu vou falar mal de uma pessoa, irmão? Para que eu vou falar mal da tua denominação? Eu falo do sistema, entenda. Entenda que denominação para mim não significa nada. Essa sigla que fala CCB, para mim não tem significado. Quando chegar o anticristo, aí você vai ver que o que eu estou falando aqui é verdade. Aí você vai lembrar, nossa, o que aquele irmão falou era verdade. Aí, irmão, se você conseguir escapar, graças a Deus. Mas se você já estiver todo enroscado, eu não tenho culpa, né, irmão? Eu estou fazendo a minha parte. Você, se é uma pessoa inteligente, você tem que cavar. Ah, não, vou perguntar para o meu ancião mais velho. Vai lá perguntar, que ele te corte a liberdade. Ele vai dizer que você está entrando em canal de crítico, que é para você não entrar, que isso é tudo mentira. É o que ele vai dizer para você. É o que eu faria se eu estivesse lá e não tivesse aprendido, e Deus não tivesse me despertado, tá? Mas graças a Deus, eu nunca sentei ninguém, eu nunca julguei ninguém com imparcialidade, eu nunca coloquei o pobre na frente do rico, não, nunca coloquei o rico na frente do pobre. Agora fiquei sabendo de um caso aí que um irmão, ele tem parentagem de ancião, né? Ele tem parente. E aconteceu uma coisa que eu não vou falar aqui, muito grave. Então era para ele não ter ministério mais, né? Mas ele voltou para onde ele estava e voltou para o ministério. Ele tem um parente que é ancião. E o mesmo irmão, um outro irmão com a mesma causa, ou uma causa muito menor, claro,
não podia tocar, não podia ter o ministério de volta. Aí o irmão foi valente, foi lá e falou, escuta, por que esse pode e eu não? Aí a coisa pegou, porque ele foi firme, se vocês não me devolver, então eu vou ter que levar isso para frente. Conclusão, devolveram. Porque tinha um parente do dito cujo lá, que eu não tenho nada contra ele, eu até gosto dele, né, irmão, mas era ancião. E eu gosto dele, tá, irmão? Eu não vou falar o nome dele aqui, eu não vou desmoralizar ele, porque eu também tenho, eu sei que Deus tem misericórdia dele, eu sei, mas se eu for falar aqui, vocês vão achar que eu estou querendo cobrir pecado, tá vendo? Você aceita tudo. Eu não aceito nada, irmão. Eu aceito que eu sou um miserável, só isso. E aceito que Jesus Cristo salva. E gostaria que você respeitasse e não falasse mal da Bíblia, só isso. Continue falando mal de mim, mas da Bíblia não fala. Uma vez eu falei para o irmão, quer me xingar? Me xinga. Quer xingar minha mãe? Não tem problema, eu não vou ficar nervoso. Minha mãe já descansa do Senhor. Pode xingar, não tem problema. Só que aí não vai dar de você pedir perdão para ela, né? No último dia lá você não vai poder pedir, né? Aí você vai ser julgado segundo a tua língua, né? Então eu também não quero te ofender, mas quero dizer para você, cuidado, que você não precisa xingar falando um palavrão. Você falando uma coisa que demonstra que você está me xingando, que quando você fala assim, ó, eu sei muito bem o que você está fazendo aí, eu sei muito bem quem é você e não sei o quê, e detona e fala mal, né, e fala mal mesmo, só não fala o meu nome, né? Porque não é trouxa, mas tudo bem, se falasse também eu te perdoava, tá? Irmão, uma coisa eu quero dizer, eu não tenho nada contra a instituição nenhuma, eu não tenho nada contra ninguém. Se eu estou falando é para o bem. Ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla. Por que eu estou batendo nessa tecla? Porque eu estou recebendo muitos telefonemas, não é um só, de muitos lugares do Brasil, tá, irmão? E aqui na Europa também já tive contato com anciães também, antigos, que estavam mesmo na lona, vamos dizer assim. E ainda tá, né, irmão? Porque ele sabe das coisas e não pode fazer mais nada. Tá atendendo só porque se tirar ele vai ficar ruim. É por causa do tempo que ele tem de ministério. Mas ele não fez nada não, irmão. Muito pelo contrário. Ele tá vendo que tá errado, mas ele não pode sair por causa da família, por causa disso, por causa daquilo. Pela esposa dele até já tinha saído. Mas eu não vou falar nome, deixa quieto. Não é aqui de Portugal, não. Só digo isso, a Europa é grande. Pense em qualquer país aí, mas menos aqui. Tá bom? Eu quero dizer para vocês, irmão, que eu liguei para esse irmão e só quis ajudar ele. Disse para ele, irmão, vamos orar pelo irmão, ficar firme. Eu falei isso para ele, ó. Se eu fosse outro, eu detonava ele, porque eu sei que ele também, espada também às vezes cortava muito sem misericórdia. Mas não, eu não vou fazer isso com ninguém. Você já não fazia antes, vou fazer agora. Agora vocês que sabem, irmão. Vocês querem estudar a Bíblia, estuda. Vocês querem ler, leia. Se vocês não querem, não leia. Eu acho que eu vou parar por aqui de ficar incentivando, porque não adianta mesmo, já percebi que é só perder tempo, né? Só que a minha missão nessa parte terminou. Agora, se eu tiver que falar sobre outros assuntos que eu achar injusto, eu vou falar. Agora, sobre a parte de pedir para ler a Bíblia, a não ser que entre alguma aí falando de novo contra a Bíblia. Aí você vai escutar de novo. Porque eu queria pegar esse cooperador aí que falou que as tuas conclusões é lixo. Eu queria que ele ouvisse esse vídeo aqui. Queria que ele me mandasse um e-mail que eu vou deixar aí. Que entrasse em contato comigo. Só. Eu não ia brigar com ele, eu não ia xingar ele, eu não ia fazer nada. Eu ia só explicar para ele o que é a Bíblia, que ele nem descobriu ainda. Tanto tempo de crente, tanto tempo de ministério, e não sabe nem o que é uma Bíblia. E não sabe nem que se eu tirar uma conclusão da Bíblia, tudo que eu tirar da Bíblia e concluir não vai ser lixo. Porque a Bíblia não é lata de lixo, certo? Se eu estivesse tirando conclusão de um livro de pornografia, como um ancião lá falou que tinha olhado, eu não tenho nada com isso também, problema dele, Deus perdoou, Deus fez, para mim não interessa, irmão. Cada um, é Deus que julga, não sou eu, e eu não estou aqui para condenar ninguém. Nunca vocês vão ver eu condenar uma pessoa.
porque eu não condeno. Eu não sou Deus, irmão. Eu não vou tomar o lugar de Deus. Agora, tem ancião aí que toma, tá? Aqui nós não perdoamos. Eu vi uma live ontem de um irmão, não sei se foi do irmão Josafá, não me lembro, que o ancião estava falando, Deus pode até perdoar, mas nós não perdoa. Pelo amor de Deus, hein? Puta sabedoria de sei lá da onde, irmão. Se o Senhor Jesus perdoou, se Deus perdoou, o homem ele tem por obrigação de perdoar. Sabe por quê? Porque ele não é Deus, não foi ele que fez o homem, não foi ele que deu sangue pelo homem, não foi ele que morreu na cruz pelo homem, certo? Foi Jesus Cristo. Ele está totalmente errado, porque a palavra de Deus diz assim, se você não perdoar, você também não vai ser perdoado. O que vai vencer no juízo é a misericórdia. Se você não tiver misericórdia, você também não vai alcançar misericórdia. Ah, o ministério não serve, não serve mais. Outro erro. Davi, então, já pensou, irmão, o que ia acontecer com Davi? Ele tinha cometido coisas graves, hein? Ah, mas era tempo da lei. É história, invenção que eles falam. O tempo da lei era pior. Eles iam ter que apedrejar a mulher lá e Davi ia perder o trono. Deus ia amaldiçoar tudo aquilo lá e ia tirar ele lá de cima. Mas ele chorou, se humilhou, Deus perdoou ele. E no fim, sabe o que Deus falou dele? Eis aí o homem segundo o meu coração. E agora? Né? Você vai questionar? Irmão, está escrito é assim, ó. Eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Não é o irmão Marsola, o irmão fulano. Você não perdoa, problema seu, irmão. Não quer que tenha aí ministério na tua igreja? Azar seu. É porque você está sem o Espírito. É porque a sua igreja está ficando vazia. Sem a graça de Deus. Sem Jesus Cristo. A graça de Deus é Jesus Cristo. Onde tem Jesus Cristo, tem temperança, misericórdia, piedade, caridade, doutrina, rigorosidade. Tem que colocar a pessoa numa disciplina. Por que vocês não criam uma disciplina ao invés de vocês matar o cara e deixar lá 200 anos sentado no banco da misericórdia? Tem mais isso ainda, não sei de onde que surgiu esse negócio. Na Bíblia eu não achei até hoje, banco de misericórdia. Que banco de misericórdia, irmão? A misericórdia tem que começar em cima do púlpito. Como não tem misericórdia aí, os outros que estão escutando, que fazem parte aí daquela denominação, vão ser tudo igual o líder. Eles vão condenar tudo, até o momento que eles escorregam. Quando eles escorregam, aí essas pessoas, irmão, dá pena. Sabe por quê? Essas pessoas, quando elas escorregam, infelizmente, primeira coisa, elas já pensam em se suicidar, porque elas já vão achar que não tem mais salvação. Isso é o problema. Isso deveria até ser, irmão. Eu sou bem sincero. Se bem que não... Ninguém nunca pensou nisso. Eu vou falar uma coisa. Isso é um crime. Se a pessoa denunciar isso aí no Ministério Público, dizer que tem uma igreja que está ocasionando suicídio por causa das suas pregações, irmão, olha, isso aí pode dar problema, hein? Tá parecendo a seita do reverendo Moon, irmão. O que é isso? Nós temos que crer em Jesus Cristo, irmão. A pessoa tem que ser abraçada, irmão. Às vezes ela escorregou numa casca de banana, abraça ela. Não, ninguém visita mais, ninguém saúda mais. Aí, eu recebi comentário aí, que a irmã falou, irmão, meu esposo Deus recolheu, nunca ninguém veio me visitar. Eu fiquei com pena da irmã, sabe, irmão? Fiquei até com pena, porque me deu vontade de morar lá naquele bairro, naquela cidade. Porque daí eu ia visitar essa irmã, eu e minha esposa. Porque eu sou assim, irmão. Tá? Eu sempre fui assim. Não estou me exaltando. Não é eu, é o Senhor Jesus que me deu isso, que colocou isso em mim. Se Ele tirar, eu estou arrasado. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque é assim que tem que ser. Amar. Não interessa o tamanho do pecado. Se não blasfemou contra o Espírito Santo, vamos tentar ajudar ele? Quem sabe o coração dele está batendo ainda e Deus pode ter misericórdia. E aí você vai estar fazendo um ato de amor. Se você não conseguiu, pelo menos você tentou. Tá bom, irmão? Não leve isso a mal, mas tenha cuidado, irmão. Não fale mais mal da Bíblia. No meu canal, não, tá? Se quiser falar de mim, aí fala, eu não aceita crítica. Não, pode criticar, não tem problema. Mas não vem falar da Bíblia. Falar que a Bíblia... Não vem falar da Bíblia. Teve irmão que falou, não fale mal da Bíblia. Para mim, não, tá? Se
quer falar mal da Bíblia? Vai falar pro ancião lá do Jardim Paulista, pro cooperador lá do Jardim Paulista. Conta as tuas conclusões para ele, que ele já vai dizer que tudo é lixo. Aí você tá junto com ele e tá tudo certo. Mas para mim, não. As conclusões que eu tiro daqui nunca vai ser lixo. Mesmo que tiver errado as minhas conclusões. Mas eu tirei do lugar certo. O que eu vou fazer? Eu vou repensar essas conclusões e vou procurar de novo para mim acertar. Mas chamar de lixo, não. Porque o que está escrito aqui é de Deus. Então como é que eu vou chamar as minhas conclusões que eu tiro daqui de lixo? Pelo amor de Deus, irmão. Isso aí é até uma ignorância daquela tamanha que, meu Deus do céu. Olha, não dá nem para acreditar, viu, irmãos? Deus abençoe vocês. E eu sei que já vai ter gente que vai falar. Eu não queria gravar isso, eu ia gravar uma pregação. Eu estava sentindo. Pode ser que eu ainda grave, mas eu estou cansado, eu estou assim um pouco enfermo. Mas tá bom assim. Deus abençoe vocês aí. E queiram bem, que não custa nada, irmão. Eu não quero mal de ninguém. Tá? Deus abençoe. Paz e graça, paz de Deus. Shalom.